Essa é a verdade que a Pepsi não quer que você saiba. Mas a Pepsi começou para ser uma cópia da Coca-Cola, uma cópia mais barata, que inclusive tentou ser vendida 3 vezes para a Coca-Cola e não conseguiu. E já que a Coca-Cola não quis comprar, eles acabaram se enfiando em dívidas, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde o açúcar, que era uma das coisas principais da bebida, ficou muito caro e eles se enfiaram em dívidas e acabaram decretando falência. Só que a pergunta que você tem que se fazer é como que uma empresa que faliu 2 vezes conseguiu chegar a um faturamento de mais de 80 bilhões em 2022, o dobro da Coca-Cola. A Pepsi hoje vai muito além do refrigerante. Ela tem no portfólio marcas como a Batata Lay's, Gatorade, Cheetos, a Aveia Quaker, Doritos, o KFC e até a Pizza Hut. Como que uma empresa saiu da falência para uma dominação global? Seja bem-vindo à história insana da Pepsi. O fundador da Pepsi, Caleb Brandham, era farmacêutico e ele viu lá nos anos de 1800 nasceu uma onda de xaropes saborizados, entre eles uma bebida que eu acredito que você conheça, a Coca-Cola. E ele, como farmacêutico, teve o interesse em entender um pouco mais sobre a composição desse xarope saborizado. Afinal de contas, xarope geralmente é usado para saúde. Então ele foi entender um pouco mais sobre a fórmula que tinha por trás desses xaropes. E aí ele encontrou um problema na fórmula da Coca-Cola. Ele viu que a Coca-Cola estava crescendo muito rápido, as pessoas estavam começando a tomar muita Coca-Cola, e ele percebeu que na fórmula da Coca-Cola eles tinham adicionado algumas substâncias químicas viciantes. E foi então que ele teve a ideia de criar algo próprio. O objetivo dele era fazer algo para a saúde, tanto que desde o início o objetivo era criar uma bebida saudável que aliviasse a indigestão, mas que tivesse o sabor que estava em alta de cola. Inclusive minha namorada perguntou, né, que sabor é esse de cola? Eu sinceramente não sei, mas a gente sabe que é bom. O objetivo era pegar algo que estava funcionando muito bem na Coca-Cola e trazer para uma bebida mais saudável. Então ele começou a fazer uma mistura com sabores naturais, caramelo, óleos raros e algumas coisas de frutas, até que ele conseguiu chegar na fórmula da Pepsi. Depois que ele criou essa nova fórmula, ele já era farmacêutico, já tinha ali a farmácia dele, ele começou a oferecer isso para quem já era cliente da farmácia, que é muito inteligente. Se você já tem um público, você começa a testar com aquele público se o produto que você criou é bom ou não. E durante os primeiros 5 anos, os moradores locais começaram a pedir o que eles chamavam de Brad's Drink. Brad's justamente por conta do sobrenome, que era Caleb Brandham. Então ele começou a vender para aquela galera ali, que é os moradores locais ali próximos da farmácia, e eles elogiavam muito o sabor. Foi aí que ele tomou coragem de vender o que ele tinha criado em outros lugares. Ele tinha como referência a própria Coca-Cola, que estava numa expansão gigantesca, o que mostrou para ele que tinha demanda. Tem gente querendo aquilo ali, então por que não entrar nessa competição? E foi aí que nasceu a Pepsi Cola. Como eu falei antes, era a Brad's Drink, depois se transformou em Pepsi Cola. Ele ficou durante um tempo vendendo a Pepsi na farmácia, mesmo já fornecendo vários barris de xarope para outras pessoas venderem. E aí ele foi percebendo o crescimento da empresa até que em 1903 ele criou a Pepsi Cola Company, onde ele não tinha só a farmácia como ponto de venda, e sim outros pontos de venda espalhados. Então ele estava buscando expandir. Outra coisa que ele fez foi investir muito em propaganda. E aí de 1903 para 1904 eles dobraram o faturamento. Eles começaram a ter mais fábricas, chegaram a ter 250 fábricas, então eles cresceram muito. Só que no meio desse crescimento todo veio a Primeira Guerra Mundial. A Pepsi saiu das 250 fábricas para apenas 2. O Caleb acabou investindo demais e não teve a saída que ele imaginava. As coisas saíram do controle e em 1920 a Pepsi pediu falência. O mais triste dessa história é que 14 anos depois o Caleb morreu, ou seja, ele não viu o sucesso da Pepsi. E quando eles abriram falência, eles começaram a vender alguns ativos que a Pepsi tinha para poder pagar as contas. E alguns investidores viram que tinha potencial no negócio, compraram e foram atrás de fazer aquele negócio virar de verdade. Só que mais uma vez eles foram pegos de surpresa. Em 1929, o mercado de ações quebrou. E aí aconteceu a segunda falência da Pepsi. Só que o que intrigava muita gente é que enquanto a Pepsi estava lutando com esses problemas de guerra e ações e tudo mais, a Coca-Cola estava crescendo muito. Eles inclusive tinham fechado um acordo com o governo dos Estados Unidos que favoreceu a Coca-Cola na expansão mundial. E mesmo tendo a guerra, a Coca-Cola seguia vendendo normalmente. Não só normalmente, ela foi até aumentando o número de vendas nesse período tão crítico, enquanto a Pepsi estava lutando contra tudo isso. Era realmente Davi contra Golias. E aí os investidores, olhando para todo esse sucesso que a Coca estava tendo no momento, pensaram em algo óbvio: vamos vender as nossas operações da Pepsi para a Coca-Cola. Entre 1920 e 1930, eles tentaram 3 vezes vender a
Pepsi para a Coca-Cola. E nessas 3 vezes a Coca-Cola recusou. Guarda bem esse ponto, porque a gente está falando de uma empresa que em 2022 fechou o ano com o dobro de faturamento da Coca-Cola. A Coca-Cola teve a oportunidade de comprar 3 vezes essa empresa e não comprou. É incalculável o tamanho do dinheiro que a Coca-Cola perdeu por não ter comprado e freado a Pepsi quando ela teve oportunidade. Não só uma oportunidade, 3 oportunidades. E ela deixou se criar um monstro que hoje levou boa parte da fatia do mercado da Coca-Cola. Já que não deu certo a venda para a Coca-Cola, eles precisavam de alguma forma fazer com que o negócio virasse. Então eles começaram a analisar o negócio todo para poder ver onde que eles conseguiam economizar e onde que eles conseguiam colocar mais dinheiro dentro da empresa. E a primeira coisa que eles fizeram foi olhar as embalagens. Ao invés de fabricar frascos novos, eles começaram a usar frascos reciclados de cerveja, o que diminuía muito o custo e fazia com que eles conseguissem vender o dobro de refrigerante pelo mesmo preço da Coca-Cola. E dessa forma eles colocaram na cabeça do cliente que comprar a Pepsi era a decisão mais inteligente. Lembra que a gente está falando do momento de guerra, então as pessoas estavam com pouco dinheiro. Você quer ter aquele produto, só que você não quer pagar mais caro. E se você tem um produto ali que entrega o dobro do que você está querendo, pelo mesmo preço, é óbvio que você vai comprar o que está mais barato. Além disso, eles fizeram o que muita gente hoje faz na internet, né? O mais conhecido sempre vence o melhor. Então eles investiram muito massivamente em propaganda. Eles começaram a colocar a Pepsi em tudo quanto é lugar. Tinha Pepsi em dirigível, tinha Pepsi em outdoor, tinha Pepsi em bus door, tudo quanto é lugar você via Pepsi. E olha como é que o mundo dá voltas. Adivinha quem ficou incomodado com o sucesso da Pepsi? Sim, a Coca-Cola. E eles levaram a Pepsi para a justiça, justamente porque o nome da Pepsi era Pepsi Cola. E obviamente era uma cópia da Coca-Cola. Então eles levaram isso à justiça, obviamente com o objetivo de frear a Pepsi, só que eles não conseguiram muita coisa. Eles só conseguiram que a Pepsi tirasse o Cola do nome Pepsi e se tornou apenas Pepsi. Tudo ia bem, a Pepsi crescendo muito, começando a brigar com a Coca-Cola e veio a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra a Pepsi sofreu muito, mas na Segunda foi um pouco diferente. Eles aproveitaram o sentimento de patriotismo que tinha nos Estados Unidos, trouxeram as cores dos Estados Unidos para dentro da Pepsi. Basicamente eles estavam posicionando a Pepsi como a bebida patriota. Então eles conseguiram surfar essa onda de patriotismo no período da guerra e continuar crescendo. Outra coisa que eles fizeram é que nos Estados Unidos, nesse momento, estava crescendo muito o movimento dos negros. E eles, ao contrário dos concorrentes, se posicionaram como a bebida dos negros. Resultado disso, a Pepsi, no período da guerra, se transformou numa empresa muito maior do que ela era antes. E aí, em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram uma outra escolha muito estratégica para transformar a Pepsi no que ela é hoje. Eles trouxeram para ser o CEO da Pepsi o ex-vice-presidente da Coca-Cola, Alfred Steel. Eu imagino o arrependimento que a Coca não tem até hoje de não ter comprado a Pepsi. Eles levaram boa parte do mercado, levaram o vice-presidente e hoje tem um faturamento ainda maior. Logo que o Alfred chegou, ele decidiu intensificar os investimentos em propaganda. Lembra que eu falei, né? O mais conhecido sempre vence o melhor. E ele fez um tipo de propaganda que tinha o objetivo de reposicionar a Pepsi. Que lembra, a Pepsi fez investimento em embalagens recicladas para poder vender mais e gastar menos e poder cobrar mais barato. Então a marca Pepsi estava associada a uma bebida barata. E ele queria mudar isso. Ele queria que a Pepsi não fosse mais sinônimo de bebida de cola barata. Não, ele queria associar a Pepsi a algo mais descolado, como a própria Coca-Cola faz. Então ele começou a colocar a Pepsi ao lado de grandes personalidades da época, além de pressionar para que eles mudassem a logo, porque mudando a logo você traz toda uma percepção nova para a bebida. Com essas e algumas outras alterações, eles saíram de 1,6 milhões de faturamento em 1950 para 11,9 milhões em 1958. O Alfred com certeza foi um dos principais responsáveis por transformar a Pepsi no que ela é hoje. Só que infelizmente não durou muito tempo. Em 1959, o Alfred morreu de um ataque cardíaco. E quem assumiu a empresa foi um funcionário de longa data que começou como vendedor na Pepsi e chegou a CEO. Eu tô falando do CEO Don Kendall, que como principal ajuste teve a vontade de expandir para outros mercados. E o principal mercado que eles queriam atacar era o da União Soviética. Pensa que nesse período a gente está falando da Guerra Fria, então Estados Unidos e União Soviética tinham muitas restrições um contra o outro. A missão do Don não seria fácil. Só que isso mudou quando o presidente dos Estados Unidos na época, Dwight Eisenhower, acho que é assim que fala, decidiu entrar na União Soviética para levar um pouco da cultura americana e principalmente o capitalismo. Então eles sediaram a Exposição Nacional Americana em 1959
em Moscou. O Dom, que era o CEO da Pepsi na época, viu essa exposição como uma excelente oportunidade para expandir para esse mercado, e ele estava certo. Tem inclusive uma foto do líder da União Soviética na época experimentando a Pepsi pela primeira vez. Resultado, a Pepsi saiu dessa exposição como a primeira marca americana a entrar na União Soviética. O relacionamento entre a Pepsi e a União Soviética foi de idas e vindas, mas o mais importante foi que com isso eles começaram a vender Pepsi lá, começaram a criar um caixa muito grande na União Soviética, mas um caixa que eles não poderiam trocar no câmbio internacional. O dinheiro da União Soviética só era usado lá. Então eles decidiram criar um sistema de troca, onde na verdade a Pepsi conseguia trazer para dentro do mercado dos Estados Unidos, onde ele conseguia receber em dólar, uma vodka russa. Não vou saber pronunciar o nome da vodka agora, mas tá aparecendo aí na tela. E aqui entra uma virada muito importante na história da Pepsi. Eles perceberam que, além do refrigerante e de bebida em si, eles podiam vender outras bebidas e outros produtos. Eles analisaram a fundo o público e perceberam que, além do refrigerante, o público comprava salgadinho, comprava comida, comprava outras coisas que poderiam estar associadas à Pepsi, poderiam ter o selo Pepsi. E aí, depois de uma fusão entre a Pepsi e a Frito-Lay, surge a empresa que eles têm hoje, a PepsiCo, um grupo de marcas que vai muito além dos refrigerantes. Como eu mostrei aqui no início do vídeo, eles têm a Lay's, a Gatorade, Cheetos, Aveia Quaker, Doritos, KFC e Pizza Hut. Trazendo para os dias atuais, a Coca-Cola continua sendo a maior empresa de bebida. Isso daí a Pepsi provavelmente nunca vai tirar da Coca-Cola. A maior empresa de bebida é a Coca-Cola. Só que a Pepsi vai muito além disso. É só você analisar os concorrentes que a Pepsi tem e os concorrentes que a Coca-Cola tem. A Pepsi hoje tem como principais concorrentes a Monster, do energético Monster, a Mondelez, a Kellogg, que é dona dos sucrilhos, a Coca-Cola e a Dr. Pepper. Então são várias empresas de nichos completamente diferentes. Enquanto a Coca tem a PepsiCo, a Nestlé, a Red Bull e a Dr. Pepper. E é exatamente por esse ajuste no portfólio que a Pepsi fechou o ano de 2022 com 86 bilhões de dólares, enquanto a Coca fechou com 43 bilhões de dólares. Olhando para toda essa história da Pepsi, a gente tem alguns grandes aprendizados. O primeiro deles é que, sim, o mais conhecido vence o melhor. Por isso que, ao longo da história toda da Pepsi, eles investiram muito em alcance, fazer as pessoas conhecerem e beberem a Pepsi. Seja porque era uma bebida mais barata, seja porque o gosto era diferente, porque era mais saudável, enfim. Eles tentaram a todo custo expandir. Isso é muito importante. E quando você demora para começar, você vai ter que botar mais dinheiro para poder expandir, já que você tem alguma outra pessoa muito grande no mercado. Por isso que eu falo geralmente para quem tá querendo começar a produzir conteúdo no YouTube, começa, porque depois que você começa no mercado, já tem alguém grande, fica muito mais difícil o teu caminho, como foi para Pepsi. Foi muito mais difícil, eles investiram e conseguiram. Outra coisa importante atrelada a esse começo da Pepsi é que você precisa começar o quanto antes. E aí você vai ao longo do processo melhorando. Muita gente quer se sentir preparada para começar e nunca começa, né? A Pepsi começou e foi melhorando ao longo do processo, foi investindo, foi botando propaganda, foi melhorando o logo, foi melhorando o produto, foi melhorando uma série de coisas. Você não vai estar pronto para começar nunca, mas se você não começar, você nunca vai ficar pronto. Eu acho que a principal mudança, a principal estratégia que a Pepsi fez, que trouxe muito resultado para transformar a Pepsi no que ela é hoje, foi justamente abandonar uma monetização única e apostar na diversificação. Eles foram para uma análise de público para entender o que o público queria além do que eles estavam vendendo. Hoje na produção de conteúdo, muita gente fica, mas eu só consigo monetizar o meu canal no YouTube com o AdSense. Porque o AdSense. Na verdade, tem muitas formas de monetização além do AdSense. Só que as pessoas elas ficam travadas porque elas acham que é só aquilo ali que faz você monetizar. Você consegue vender produtos, tanto produtos físicos quanto infoprodutos, né? Você consegue vender como afiliado, você consegue fazer uma série de coisas para monetizar. Você tem que pensar que ter um canal no YouTube não é só você ter um canal no YouTube, você tem uma empresa de mídia. Quando você tem uma empresa de mídia e você tem a atenção das pessoas assistindo seu vídeo, você consegue transformar essa atenção em dinheiro. Eu acredito, inclusive, que essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro com o YouTube, monetizando a atenção que as pessoas estão te dando no YouTube. E ao contrário do que muita gente acha de que você precisa de muitas visualizações, tem um caso, por exemplo, de um cliente nosso que é o Robert, onde com um canal com 600 inscritos conseguiu faturar mais de 42 mil reais com o canal. 42 mil reais com 600 inscritos. Justamente porque ele entendeu como monetizar a atenção que as pessoas estão te dando. Isso é exatamente o que eu mostro no desafio do zero à monetização. O desafio é o meu curso de YouTube, onde eu te mostro exatamente como pegar a atenção das pessoas, como construir um roteiro, enfim, você vai aprender tudo o que é importante para você criar um canal que vende. Vou deixar o link para você entrar no desafio aqui no primeiro link da descrição, clica, se inscreve. E se você tá vendo o vídeo até aqui, provavelmente você entendeu que funcionou minha thumbnail, funcionou meu título e funcionou também
também o roteiro do vídeo. Então se você tá assistindo até aqui, clica no link, garante a sua vaga no desafio e eu tô te esperando do outro lado. Aqui nesse card eu vou deixar um outro vídeo onde eu te mostro como que os jovens estão ficando ricos com a internet. Eu te mostro exatamente o passo a passo para que você consiga fazer a mesma coisa. É só clicar aqui. Espero que você tenha gostado, aquele abraço e até mais.